Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Salve Maria Santíssima. Estamos mais aqui para este vídeo, para mais um vídeo apologético na Sagrada Escritura, da nossa fé na Sagrada Escritura, defendendo a nossa fé, mostrando a nossa fé pelas Escrituras Sagradas, sabemos que a Sagrada Escritura é uma das colunas da Santa Mãe Igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos ali que em Romanos, Paulo escrevendo à Igreja de Roma, no capítulo 1, verso 7, diz, na tradição da Bíblia do Peregrino, diz assim: Vós que morais em Roma, consagrados pelo Senhor Jesus, chamados a ser santos. O verso 8 diz: vossa fé será proclamada no mundo inteiro. E nós hoje aqui no Brasil, do outro lado do oceano, pertencemos, louvamos e agradecemos ao Senhor porque pertencemos à verdadeira Igreja do Senhor, católica e apostólica romana. E para mais esse vídeo, meu querido, nós vamos falar hoje sobre a cruz. Sabemos que hoje tem um povo que anda com a Bíblia debaixo do braço, que se diz cristão, mas que odeia a cruz de Cristo. Nós vamos ver, segundo a Bíblia Sagrada, e eu vou provar hoje para você na Sagrada Escritura, que não existe cristianismo sem cruz. Não existe cristianismo sem o crucificado. Gosto muito de uma palavra que diz assim: se você não teve uma experiência com o crucificado, tampouco vai ter com o ressuscitado. Se você não passa pelo crucificado, tampouco chega no ressuscitado. Então vamos para mais este vídeo mostrando a nossa fé na Sagrada Escritura. E hoje o tema é crucifixo, hoje é cruz. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Primeiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a Virgem Maria nos ajude, todos os santos, anjos e arcanjos, para mais essa meditação bíblica na Sagrada Escritura. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E assim diz o Espírito Santo pela boca do apóstolo São Paulo: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, para a igreja, está no plural, igreja, quando nós, igreja, ela é poder de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o apóstolo São Paulo, ousado e usado pelo Espírito Santo, escreve à Igreja Católica de Coríntios, do rito bizantino, o seguinte: a cruz de Cristo é para nós, é para a igreja, poder de Deus. A cruz de Cristo é poder de Deus. Então, nós vemos essa maravilha que a Sagrada Escritura nos mostra sobre o crucificado, sobre a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não adoramos a madeira, mas sabemos que ali está a remissão dos pecados. Ali o Senhor encravou, onde Paulo vai dizer mais na frente, daqui a pouco vamos meditar, onde estou crucificado para o mundo, não me gloriei em outra coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o versículo comigo, depois do versículo 18, o versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então, meu querido irmão, só vai se escandalizar com a cruz de Cristo quem for pagão. Nós já vimos no vídeo anterior que postei sobre a idolatria do Êxodo, capítulo 20, que não tem nada a ver a proibição que o Senhor Deus faz das imagens dos ídolos, e Ele que manda fazer as imagens dos santos. Está lá no capítulo 25, versículo 18 do livro de Êxodo. Louvado seja Deus, nossa Mãe Maria Santíssima. Então, nós pregamos Cristo crucificado. Cuidado com esses que estão apresentando aí, olha, vem para cá, porque aqui só tem Jesus ressuscitado. Esse crucificado aí não existe. Isso aí, a pregação da igreja, una, santa, católica e apostólica, é a pregação dos apóstolos. É aquela que veio dos apóstolos, é a única igreja apostólica. É a única igreja que tem sucessão apostólica. Por isso ela é apostólica, una, única, santa, católica e apostólica. Lá no ano de 107, Inácio de Antioquia, escrevendo a outro amigo dele, colocou católica, em uma carta dos seus escritos, católica, ou seja, universal. Ela é a igreja universal que está em todo o mundo. Ou seja, foi proclamado pelo apóstolo Paulo, quando citei no começo desse vídeo, lá no capítulo 1 da carta aos Romanos, no versículo 8, vossa fé será proclamada no mundo inteiro. Foi uma profecia do apóstolo Paulo que se cumpriu, e hoje aqui no Brasil e no mundo inteiro se é celebrado o santo culto da missa
Na Igreja Católica Apostólica Romana tem cristãos de toda a face da terra. Louvado seja Deus por isso. Vamos para Gálatas, né? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mais na frente, né? Depois da carta aos Coríntios. Nós vamos pegar aí Gálatas capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Ele diz assim: para a Galácia ou Turquia, para todas as igrejas de Jesus Cristo, que é uma só, santa católica, espalhada pela Galácia, aquele ponto ali, né? Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meu querido, olha o que o apóstolo está dizendo, que nem falei ainda agora. Não pretendo gloriar jamais de outra coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual estou crucificado para o mundo. Veja o que diz a Bíblia Protestante da linguagem de hoje sobre essa passagem. Diz assim, a Bíblia Protestante da linguagem de hoje diz assim, ó: mas eu me gloriarei somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Pois por meio da cruz, e a salvação vem por meio da cruz, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Veja o que diz a Bíblia Protestante da linguagem de hoje, aí na sua escrita. É por meio da cruz que veio a salvação. E nós cremos que é por meio da cruz. Na cruz de Cristo. Cristianismo que foge de cruz é demônio. O demônio fugiu da cruz, tem medo da cruz. Nós somos a igreja da cruz. Nós somos a igreja da cruz. Não fugimos da cruz. Aqui está a remissão. Aqui está a vida por nós. E foi na cruz que Jesus disse, aquele homem que representa cada um de nós arrependidos, não é? Convertidos, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Brota a salvação da cruz. A cruz é poder de Deus para nós, amados. Vamos mais para frente, Aliás, eu quero citar, que vou comprovar de uma vez por todas, que não era uma cruz limpa, como algumas igrejas protestantes fazem, só assim, ó. Só a cruz, não. Vou provar para vocês, na Bíblia da Ave Maria, que era com Jesus. Sabemos que aqui não é Jesus, mas que é uma representação. E através daqui, da cruz, glorificamos a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vou mostrar para vocês o que foi apresentado à Galácia, a igreja dos Gálatas. Ó insensato Gálatas! Quem vos fascinou a vós? Ante cujos olhos foi apresentado a imagem de Cristo crucificado. Meu querido, foi apresentado aos Gálatas o crucifixo. Foi apresentado aos Gálatas Jesus crucificado. E tem uma tradução que eu gosto muito, que diz assim, que é dessa Bíblia aqui, a Bíblia de Aparecida, que vai dizer assim: foi apresentado a vocês e vocês viram com seus próprios olhos a imagem do Cristo crucificado. É a maravilha de Deus, amados. Então tenha cuidado com essas igrejas que fogem da cruz, que dizem, ó, aquele é um boneco pregado na cruz, gaiofando. Os pais deles estavam ali ao pé da cruz, quando disseram, olha, quando Jesus dizia, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que abandonaste? Eles diziam, olha, está chamando por Elias. Não entende a verdadeira palavra, não entende o significado, porque ainda um véu os cega. Não é? E como esse véu vai ser tirado? 2 Coríntios capítulo 3,16. Esse véu só será tirado quando se converterem verdadeiramente ao Senhor. Meu querido, eu quero dizer o seguinte, que eles diziam assim, desça da cruz se é o Filho de Deus. Eu vi protestantes dizer, se isso aí é Jesus, que ele desça da cruz. Os pais deles disseram a mesma coisa no pé da cruz, nós vemos nos evangelhos, narrado pelos evangelistas, se és o Filho de Deus, desça da cruz que nós cremos. Meu querido irmão, Jesus não precisa provar que ele é Deus, não. Nós precisamos crer, e assim como Tomé, que foi o primeiro apóstolo a reconhecer Jesus como Deus, quando ele toca nas chagas de Jesus, 53:5 de Isaías, que fomos curados graças às suas chagas, toca nas chagas de Jesus, Tomé é curado da sua incredulidade. E ele cai de joelhos dizendo, meu Senhor e meu Deus. Jesus é Deus. Está aqui na palavra de Deus.
Ó insensatos, não sejamos como esses insensatos que fogem da cruz, que anunciam o cristianismo sem cruz, que anunciam só as bonanças deste mundo. Para que serve uma fé que só apresenta as bonanças deste mundo? A nossa fé do alto é de lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a salvação para a tua alma, não buscar esse tesouro daqui, deste mundo, onde o ladrão e a traça corrói, roubam, mas o tesouro no céu. Eita, labaçoi. Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 16. Efésios capítulo 2, versículo 16. Assim está escrito: reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo, ou seja, numa só igreja, pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. A inimizade. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, lá em João 17, 20. Para que essas pessoas que se afastaram, como eu fui afastado, como eu era um dia protestante, e voltei porque vi que na Sagrada Escritura, mesmo sendo protestante, não haveria salvação fora da Eucaristia, da carne e do sangue de Jesus. Por isso procurei em várias igrejas, a carne viva e o sangue de Jesus não tinha, porque era representação, era símbolo, não é? E Jesus não mostrou em nenhum canto na Sagrada Escritura que é representação, o símbolo. Ele vai dizer, minha carne é verdadeiramente uma comida, porque você pode se alimentar do corpo e do sangue de Jesus todos os dias no santo culto da missa. Porque por isso ele é um alimento cotidiano, vai dizer lá no livro dos Números. Então vamos aqui para o capítulo 2 de Efésios, versículo 16, né? Reconciliá-los ambos com Deus. Mas através de que se reconciliar com Deus? Através da cruz. Pela virtude da cruz. Reunido num só corpo, numa só igreja. Aniquilando nela a inimizade. Quando o protestantismo verdadeiramente reconhecer Jesus crucificado e aceitar Jesus crucificado, para que através do crucificado, da cruz, se chegue à ressurreição, aí sim verdadeiramente voltarão para o único corpo. Porque aqui diz que pela cruz, um só corpo, ou seja, uma só igreja. Jesus não deixou igrejas, os apóstolos não deixaram igrejas, deixaram uma única só igreja. Homens pecadores foi quem tentaram dividir a igreja do Senhor, com o cisma dos ortodoxos, véteros católicos, anglicanos, não é? E o protestantismo com Martim Lutero. Então vamos continuar, amados, na Sagrada Escritura. E aqui no versículo, só para você ter uma ideia, no versículo 20 diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então nós somos a igreja apostólica. A igreja católica apostólica romana é a igreja apostólica, tem sucessão apostólica, ordenação apostólica. Então, que veio uma hierarquia apostólica, hierárquica, ela é hierárquica, né? Vinha dos apóstolos. Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, para os anciãos, para os bispos de Éfeso, quem foi que instituiu os bispos no lugar dos apóstolos? Ele diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 28, cuidai bem da igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, cuidai bem da igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja do Senhor, a sua própria igreja. Louvado seja Deus por isso. Vamos continuar, amados, vamos para Filipenses, capítulo 3, versículo 18, né? Que fica logo depois de Efésios. Né? Filipenses, vamos pegar aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Diz assim: portanto, há muitos por aí, de que repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, em lágrimas o apóstolo falou isso. Chorando porque dói no coração. E digo chorando, que tem alguns por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, o cujo destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, porque só tem olhos para o que é material. Meu querido irmão, minha querida irmã, há muitos por aí que se comportam como inimigos de Cristo, da cruz de Cristo. Eu digo chorando, o apóstolo escreveu, o seu secretário escreveu essa carta, e ele vai dizer que estava em lágrimas, se esvaindo em lágrimas ao relatar esses que são inimigos da cruz de Cristo. Eu vejo missionários que se dizem católicos, eu não uso crucifixo não, porque eu prefiro viver aquilo que a Bíblia diz. Não está vivendo aquilo que a Bíblia diz. Está vivendo uma falsa mentalidade demoníaca, diabólica. Não está vivendo aquilo que a Bíblia diz.
Porque a Bíblia está dizendo que há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, capítulo 3, a partir do versículo 18 e 19, aos Filipenses. Cuidado com aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Saia deles. Saia deles. Você que está aí vendo essa pregação que é de outra igreja, é hora de voltar para a casa paterna onde tem pai e mãe. Volte para os braços da Virgem Maria em nome de Jesus. E vamos continuar, amados. Vamos para Apocalipse, capítulo 9, versículo 4, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Olha que maravilha, diz a Sagrada Escritura. Mas, capítulo 9 de Apocalipse, verso 4. Mas foi-lhes dito que não causasse dano a erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo do Deus vivo na fronte. Que não tem o selo do Deus vivo na fronte. Agora nós vamos chegar ao sacramento da confissão, a confirmação, aonde é o selo da cruz sobre as nossas frontes. Onde nós recebemos a marca da vitória. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá ver e nem entrar o reino de Deus, diz o Senhor Jesus, e João escreveu no seu Evangelho no capítulo 3. Nós queremos nos vestir da verdade. Verdade que é pregada por uma única igreja fundada por Jesus. Eu quero mostrar para você. Ah, mas aí não está mostrando a cruz marcada na fronte. Meu querido, vou provar para você que é a cruz marcada na testa. Fronte é a testa. Entende? Cruz, os marcados. Cruz, os marcados. Do batismo. Pelo batismo. Quando é confirmado no sacramento do crisma, que é a confirmação do batismo. Vou mostrar para você agora, abra a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 9. Vamos lá em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. E depois o versículo 6. Vamos ver o que é essa marca, os marcados do Deus vivo. Os de Deus vivo, diz o capítulo 9, versículo 4, que eles são protegidos, que eles são guardados, porque eles têm o selo do Deus vivo. Vamos ver o que é o selo do Deus vivo que está marcado sobre a fronte dos seus servos e suas servas. A Santa Mãe Igreja e nós, seus filhos. Vamos ver, versículo 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe, percorrer a cidade e o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Marca com uma cruz. No texto grego da Bíblia grega, da tradução grega, vai dizer marca com um tal. O tal é uma forma de cruz, é o T do alfabeto grego. O T, não é? É aquele T marcado com T, vai e marca com tal, marca com T na frente. Então, com T, o T, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está os que são assinalados com a marca do Deus vivo, com o selo real de salvação, a marca da cruz. Então a cruz, relembrando onde nós começamos a ver na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, que a cruz de Cristo para nós, para a igreja, é poder de Deus. Pode ver na Bíblia da CNBB, é poder de Deus. Na Bíblia da Ave Maria, é força divina para nós. Está aqui os assinalados. Versículo 6 diz assim: velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de não tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Começai por meu santuário. Meu querido, Pedro disse: o julgamento começará pela casa, pela igreja. Os que estão assinalados, os que ressuscitaram com Cristo, crucificado. Paulo disse: eu estou crucificado à cruz de Cristo. Nós também estamos na cruz do Senhor. Não me gloriei de outra coisa a não ser da cruz do Senhor. Isso não quer dizer adorar. Isso não quer dizer se prostrar diante do madeiro. Não. Mas se voltar para esse sinal de salvação, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, é força, é salvação, é poder de Deus.
Apocalipse 9,4 é os assinalados que serão guardados no tempo da grande tribulação, no grande sofrimento. Nós vimos aquilo que foi revelado no terceiro segredo de Fátima, nas aparições da Virgem Maria e outras. Tudo é bíblico, tudo está na palavra. O primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai. A guerra mundial, o tremor de terra de 8 horas sem parar. As 3 noites de escuro, tudo isso é bíblico. Tudo isso aconteceu com aqueles egípcios, quando prendiam o povo de Deus naquele Egito hoje, que representa este mundo de trevas, este mundo pecaminoso. E as pessoas fogem da cruz. O Senhor Jesus diz no Evangelho de São Lucas: renuncia até a tua própria vida. Até a tua própria vida. Toma a tua cruz e me segue se quiser ser meu discípulo. Ah, disse uma vez para mim um protestante: tu tá dizendo que é para carregar uma cruz de madeira no gogó. Muitos por aí estão usando a cruz de madeira no gogó e estão indo para o inferno, matando, roubando. O gogó é pescoço, meu querido. Pescoço, porque aqui no Nordeste entende isso, né? Chama gogó, mas pescoço, cruz no pescoço. Meu querido, eu quero dizer o seguinte: até as pessoas que vão para a missa, que não sabem o significado da missa também, estão se perdendo. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, ele vai dizer assim: aquele que come do corpo do Senhor sem distinguir, sem reconhecê-lo, sem conhecimento, sem saber, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Por isso há muitos por aí fracos, doentes, e muitos têm morrido. Meu querido, nós precisamos acordar, desperta do sono em nome de Jesus. A igreja é o único caminho de salvação, é a única barca no alto mar da vida que conduz para o céu. Biblicamente correto esse pensamento, que é inspirado pelo Espírito Santo. Vai, marca com uma cruz esses, vocês não vão atingir o anjo da morte, a exterminação, não vai chegar, não vai atingir os assinalados do meu Deus, do nosso Deus, porque eles são marcados com o sinal da vida, o sinal do poder de Deus, que é a cruz do Senhor, marcados pelo sinal dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia, aliás, da confirmação, e que faz nos chegar ao maior de todos os sacramentos, Jesus presente, vive e real na Sagrada Eucaristia. Centralidade da nossa fé. Porque aí está incutida a maior de todas as promessas. João 6,54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, disse o Senhor Jesus, ele já tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. Não diz terá a vida eterna, não. A Bíblia não diz no futuro terá. A Bíblia diz que já tem. Porque se você é uma pessoa da confissão, que faz reparação, que se veste no saco, se põe na cinza, e ele é uma pessoa assiduamente que sabe distinguir aquilo que o apóstolo disse na Sagrada Comunhão, na Eucaristia, se o véu cai, como os discípulos de Emaús, ao partir o pão, caiu o véu dos olhos. O véu da Eucaristia, onde está a vida. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. A promessa de salvação está aí, por isso não existe salvação fora da igreja. Porque não tem Eucaristia fora da igreja. Até que fundaram igrejas por aí apresentando uma Eucaristia falsa, sem sucessor apostólico. O milagre da transubstanciação não acontece quando o padre ergue sobre a mesa do altar, do sacrifício, e diz: mandai vosso Espírito Santo, para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue do Senhor. Naquele momento, meu querido, segundo a Bíblia vai dizer, que ela se transforma poderosamente pela ação do Espírito Santo, como desceu dentre os mortos e ressuscitou Jesus. Ele dá vida àquele pão, se torna carne viva de Jesus. Aquele vinho se transforma em sangue vivo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o milagre de Lanciano está aí para provar que é carne viva de Jesus, que é sangue vivo de Jesus, depois, pós o milagre da transubstanciação. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que você não seja inimigo da cruz de Cristo, mas seja como o apóstolo São Paulo. Ele fala como igreja apostólica, católica: eu não me gloriei de outra coisa a não ser da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. É o meio de salvação, a cruz. Não se pode chegar à salvação fora da cruz. Nós vemos e acompanhamos os assinalados com a cruz de Cristo. Que Deus possa abençoar você abundantemente
em nome de Jesus. E até os nossos próximos vídeos de aulas bíblicas na Sagrada Escritura, mostrando a nossa fé, defendendo a nossa fé contra os hereges atuais, contra essas seitas que nascem nas esquinas, que estão enganando o nosso povo. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.